Às vezes não dá para fazer muita coisa. As situações na vida, as circunstâncias, que o que nós temos de fazer é esperar. Lembra daquele texto que as Escrituras falam de Paulo, quando eles estavam, eu acho que eram 266 pessoas navegando para Roma, e o Paulo, até numa direção de Deus, recomendou ao capitão do navio que não fizesse aquela viagem naquele momento, mas o capitão não quis dar ouvido ao homem de Deus e se arriscou e foi. E lá pelas tantas, uma grande tempestade, o tempo virou, como se diz, e foi grande sofrimento. A embarcação sofreu, perdeu todos os bens materiais, e eles ficaram praticamente à deriva 14 dias, sem comida, sem bebida, sem esperança de serem resgatados, de ficarem vivos. Aí o Paulo entrou em oração, Deus mandou uma palavra, um anjo, o anjo disse que todos ali seriam salvos, pela intercessão de Paulo, obviamente. Então ele entrega aquele jejum de 2 semanas praticamente, come, fala para todo mundo comer, enfim. A viagem, apesar dos pesares, teve um final feliz. Trágico, difícil, com perdas materiais, mas um final feliz, e todos chegaram são e salvos no destino final. Agora, naquele tempo da tempestade, naquele tempo da tragédia, por assim dizer, não tinha o que fazer. Você vai pular do barco? Você vai para onde? Qual caminho? Você está ali naquele barco, no meio do mar, no meio do oceano, em meio a uma tempestade. Então o que você tem que fazer? Você tem que buscar a Deus. E eu quero falar disso hoje. Salmo 57, nós vamos ler do 1 ao 3 só. Salmos, capítulo 57, versículo 1, o 2 e o 3. É um salmo de Davi e ele orou assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Veja, 2 vezes ele clama por essa misericórdia. Porque a minha alma confia em ti e, preste atenção, à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Há coisas que passam rápidas, são passageiras, são efêmeras, são breves. E às vezes um ajuste nosso, uma posição que nós tomamos, resolve aquele problema e vida que segue. Como diz um amigo meu, segue o baile. Agora, há situações na vida, e ele colocou assim, vamos dizer, na maior categoria dos problemas, e ele chamou de calamidades. Nós não temos muito controle sobre calamidades. Nós não temos muito controle sobre luto. O que se diz a uma viúva, a um viúvo, a órfãos? O que se diz a uma mãezinha, a um paizinho que sepultou o seu filho? Eu estava até pensando esses dias que a maior perda, todas as perdas são tristes, são catastróficas, mas a maior perda que existe é a perda de um filho. Ela é tão grande que ela não tem nenhuma categoria, ela não tem um nome. Já parou para pensar nisso? Um homem que perde a sua esposa é viúvo, uma mulher que perde o seu marido é viúva. Um filho que perde seus pais é órfão, mas não tem nome para quem perde um filho. Já percebeu isso, André? Não tem. Qual a categoria para alguém? Fulano perdeu um filho. Fulano perdeu o marido, é viúva. Perdeu a esposa, é viúvo. Perdeu os pais, é órfão. É órfão de pai, é órfão de mãe. Mas de filho não tem nem nome. De tão trágico que é.
E eu sei que eu estou falando agora com um número de pessoas muito grande, e você está triste, inconsolável, você não tem palavras para descrever, você só chora. Aí os insensíveis, e eu espero que os meus colegas pastores não sejam insensíveis, podem dizer até, essa pessoa endemoniada, tem que vir sexta-feira para tirar o demônio. Demônio é quem fala isso, essa é a verdade. Demônio é quem não se sensibiliza com o luto, com a dor alheia. Esse é o demônio que tem que sair. Agora, você que está sofrendo, você que perdeu a sua empresa, seus negócios, você que está aí sequelado por causa de um acidente, foi mutilado, amputado. Veja que eu não vou nem entrar no motivo, porque também esse é um questionamento que você não deve fazer. Por que isso me aconteceu? Por que o meu marido morreu, pastor? Por que a minha esposa morreu? Nós éramos tão apegados, tão unidos, eu amava tanto ele, amava tanto ela. Por que eu perdi meus filhos? Porque eu não vou entrar, porque essa é uma seara que nenhum ser humano pode entrar. E lá no céu, Deus te revelará o motivo. Só Ele sabe, ninguém sabe. Nenhum homem aqui na face da terra sabe dessas coisas. E quem quer que queira dizer alguma coisa, fuja desse ente, porque esse é o verdadeiro demônio que vai trazer ainda mais sofrimento para você. Porque qualquer coisa que ele diga vai ser uma coisa da cabeça dele. Ninguém tem essa autoridade para dizer isso aconteceu por causa disso e daquilo outro. Procure uma pregação que eu fiz outro dia sobre Jó. O grande problema dos amigos de Jó foram tentar explicar para o Jó por que ele estava passando por tudo aquilo. E ninguém tinha uma explicação. E nem Deus deu uma explicação para o Jó. Fique sabendo disso. Agora, o que eu, você e nós devemos fazer em meio às calamidades da nossa existência, e se você não passou por nenhuma ainda, prepare-se, viu? Prepare-se. Prepare-se, porque mais dias, menos dias, você vai passar por calamidades. Credo, pastor, vira essa boca para lá. Não tem um ser humano que não passará. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, quando você se vir em meio às calamidades, diga isso, faça isso. E à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Porque elas passarão, tudo passa, todos passam. Não há nada, nem ninguém, nenhuma circunstância que tenha o poder de permanecer para sempre. Mas um tempo fica. Como um tempo de tempestade vem, acontece, quando ocorre, ou como quando ocorre uma destruição, leva-se tempo para restaurar. Ninguém tem comentado, mas de vez em quando eu me pego pensando, lembra do começo do ano, que nós tivemos um terremoto lá na Turquia, morreram milhares de pessoas, o país está em reconstrução. Aquelas pessoas, os sobreviventes, tiveram que ajuntar os cacos, tanto dos danos emocionais, imagine quem perdeu entes queridos, quem perdeu amigos, como dos danos materiais. E quem sobreviveu tem que seguir a vida, reconstruir, a viúva e o viúvo vão se casar de novo, o que perdeu um filho pode ser que vai ter um outro filho. Outro dia estava vendo uma reportagem de um desses casos tristes do Brasil de assassinato. Caso eu não vou dizer nomes aqui, mas era uma garotinha de 5 anos que foi assassinada pelo pai e pela madrasta, uma coisa assim que você sabe. E a mãezinha da menina
casou de novo, parece que tem 2 ou 3 filhos, ela falando na reportagem que ela tem aquela tristeza até hoje. Mas ela se recobrou na vida. Ela casou-se de novo, ela teve, como eu disse, eu não sei se foram 2 ou 3 filhos, e está tentando seguir a vida. Ela encontrou o abrigo de Deus, ela encontrou o consolo e seguiu a vida. A calamidade passa, tudo passa, vai passar para você. O que você faz nisso? O que nós fazemos nisso? Versículo 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Calamidades, fatalidades, momentos difíceis, são tempos que nos chamam para orar. Orar como nós nunca oramos. Essa oração chamada clamor, súplica, que é aquela oração que vem da alma mesmo, é o grito, é o pedido de socorro do teu coração. Ela tem que se manifestar com muito mais força quando nós estamos passando por calamidades. E ela tem que ter essa fé. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Eu estou abrigado, eu estou protegido, eu encontro o socorro de Deus em meio a essas calamidades da minha vida. Digamos que a sua seja financeira, você está passando por uma fase muito difícil nas suas finanças. Perdeu o emprego, perdeu bens, perdeu o negócio, teve um problema de saúde, a reserva que você tinha despendeu-se ali naquele tratamento, você, não vou dizer nem que voltou à estaca zero, você está numa estaca abaixo de zero. Confie em Deus, creia que Ele vai suprir, mas ore, clame ao Deus Altíssimo, por quê? Porque Ele pode lhe restituir. A história de Jó é um exemplo disso. Deus restituiu o dobro a tudo quanto dantes ele possuía. Então, quando eu estou passando por calamidade, abrigado, não significa que eu estou passivo. Veja, talvez alguém lendo o primeiro versículo pensasse que Davi estivesse passivo, cruzados os braços. Não, ele está ali recebendo esse consolo, esse conforto de Deus, porque não tem como ele fugir dessa situação. Não vai acabar do dia para a noite, não vai ser uma determinação. Não é uma questão de demônio, tem coisa que é o demônio. Você fala, sai em nome de Jesus, ele sai e vai embora. E tem coisa que não é demônio, por isso que eu falei mais cedo, luto não é demônio. Não deixa ninguém acusar, condenar você que chora, que está triste por causa do luto. Ah, pastor, a pessoa falou que eu estou com um demônio. Você estava com o demônio na hora que aquela pessoa estava com você. Ela era o demônio. E expulsa esse demônio. Quando alguém vier falar, você só fica chorando, você fala, é o demônio mesmo, você é o demônio, sai em nome de Jesus. Não deixa ninguém te acusar. Agora, não fique passivo, clamando. Porque Deus, o Deus Altíssimo, vai trabalhar em seu favor. Ele está operando, Ele espera a sua oração. Versículo 3, olha que promessa maravilhosa. Ele dos céus, não é do homem, não é do poder humano, não é da força humana. Ele dos céus enviará o seu auxílio. Porque é uma situação tão grave que você está vivendo, que é só do céu que vem, não espere de ninguém. Pastor, eu não sei como que eu vou pagar minhas contas. Ele do céu enviará auxílio para você. Pode ser que ele use alguém, mas virá do céu. Pastor, eu não sei como que eu vou me levantar na vida. Esperando alguém, uma pessoa, um psicólogo. Deus abençoe os psicólogos, são gente, os bons, não é? São gente que estuda, que ajuda, que auxilia o próximo. Mas a tua libertação, a libertação da alma, dos seus sentimentos, das suas emoções, do céu. Ele, Deus,
que te abriga, que te socorre, que te abençoa, enviará o seu auxílio dos céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Essa é a palavra para você. Encontre abrigo em Deus, ciente de que isso não vai acabar do dia para a noite. Oxalá acabe, mas fique abrigado, não seja passivo, clame, crendo que Deus vai mandar auxílio para você. E tudo passa. Escreve o que eu estou dizendo a você. Tudo vai passar. O importante é você ficar com Deus, porque Deus vai cuidar de você. Amém?